Série Releituras. Texto número 30. O Banco Central e a gestão inversa da riqueza nacional. Uma pergunta simples e incômoda. O Banco Central do Brasil cumpre seus deveres constitucionais e fiduciários perante a nação brasileira? A Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar 179, de 2021, são claras. O Banco Central tem como objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços, zelar pelo sistema financeiro, suavizar flutuações econômicas e fomentar o pleno emprego. Independente ou não, seu único cliente é a nação brasileira. Mas os números de 2025 contam uma história diferente. O custo com juros da dívida pública federal ultrapassou R$ 1 trilhão em apenas um ano. E o Brasil encerrou o período como o segundo maior juro real do mundo, na casa de 9 a 10% ao ano. O debate sobre a política monetária reverbera de formas muito distintas dependendo de quem fala. E o que não se fala revela tanto quanto o que se diz. O mercado financeiro, por meio do relatório Focus e dos boletins dos grandes bancos, defende a manutenção ou a alta da Selic como o único remédio possível. O argumento é sempre o mesmo: risco fiscal, demanda aquecida. O impacto da própria Selic sobre a dívida? Silêncio. A grande imprensa segue a mesma partitura. O vilão é o gasto público primário. A solução? Cortar saúde, educação, previdência. Apertar o cinto do trabalhador para que o rentista respire melhor. Já economistas de universidades federais e entidades como a Auditoria Cidadã da Dívida apontam que a matemática confirma. São os juros, e não o gasto social, os verdadeiros responsáveis pelo crescimento da dívida pública. Os rankings internacionais corroboram. O Brasil está consistentemente no topo da lista dos maiores juros reais do mundo, ao lado de economias em colapso agudo. E o silêncio mais revelador de todos? A quase total ausência do debate sobre gestão ativa do câmbio, o câmbio neutro, a banda cambial, como alternativa real para estabilizar os preços sem recorrer a juros extorsivos. A manutenção prolongada de juros reais nas alturas não é um erro de cálculo, é uma escolha contábil com vencedores e perdedores muito bem definidos. A economia é contabilidade em larga escala. Os balanços mostram que o custo da dívida pública, impulsionado pela Selic, ultrapassa R$ 1 trilhão por ano. Quem paga essa conta é o contribuinte brasileiro, através de um orçamento público contingenciado nas áreas essenciais. Quem lucra são os detentores dos títulos públicos. A narrativa oficial culpa o gasto social, mas a matemática fria mostra que a dívida pública retira mais recursos da sociedade do que injeta. É o que chamamos de gestão inversa. O prejuízo e a inflação de custos ficam no Brasil, enquanto o lucro e os dividendos são afanados, de forma totalmente legalizada, para engordar os ativos de uma minoria. A justificativa oficial para os juros tão altos é o combate à inflação. Mas juros reais acima de 2% estrangulam a economia produtiva e, paradoxalmente, geram mais inflação, pelo aumento do custo financeiro das empresas, que é repassado diretamente aos preços. A variável verdadeiramente negligenciada é o câmbio. O real é sistematicamente subvalorizado, vendido a preço de banana no mercado global. A solução estrutural, o fiel da balança, seria a adoção de um câmbio neutro, a banda cambial. O Banco Central deveria intervir ativamente, vendendo reservas quando o real enfraquece, comprando quando fortalece. Sem essa gestão, a volatilidade cambial pressiona os preços internos, servindo de pretexto eterno para manter a Selic nas alturas. É um ciclo vicioso que beneficia sempre os mesmos. A consequência geopolítica dessa gestão fiduciária questionável é a consolidação de dois mundos paralelos. De um lado, o Brasil com Y, o capital offshore, financiarizado, que lucra com os juros altos e a moeda fraca. Do outro, o Brasil com S, o capital onshore produtivo, que sofre com o crédito caro e a desindustrialização. Estima-se que o capital offshore brasileiro acumule recursos muito superiores às próprias reservas do Banco Central. O juro alto não apenas freia o desenvolvimento interno. Ele atua como uma esteira rolante que transfere continuamente a riqueza gerada pelo suor do Brasil produtivo para os cofres do Brasil financeiro. O Banco Central do Brasil, independente ou não, tem um cliente único: a nação brasileira. Seu dever fiduciário, respaldado pela Constituição de 1988, é gerir a economia em benefício de todos. Mas a prática de manter os juros reais mais altos do mundo, sob a justificativa de combater a inflação, revela-se, na ponta do lápis, como uma fraude contábil estrutural.
Os juros não estão esfriando a inflação de demanda. Estão asfixiando o setor produtivo e inflando a dívida pública, criando um ciclo vicioso onde o país sangra para pagar o rentismo. Não se trata de incompetência técnica. É uma gestão inversa muito bem sucedida para seus beneficiários. Rir para não chorar. Conseguimos a proeza de ter um gestor que cobra a fatura do cliente para pagar a festa do vizinho. A solução não exige um doutorado em economia. Exige apenas vontade política e lógica contábil, a adoção de um câmbio neutro que estabilize a moeda sem o uso de juros extorsivos, limitados a sensatos 2% reais. E a pergunta que fica para nossa próxima releitura: se o mecanismo de transferência de riqueza via juros é tão evidente nos balanços públicos, por que a classe produtiva nacional, a verdadeira geradora de riqueza, continua aceitando pagar a conta do Brasil offshore? Esta análise é baseada em fontes públicas verificáveis, consultadas em múltiplos espectros. O objetivo não é a verdade definitiva, mas a verdade momentânea, sempre sujeita à próxima releitura. Não somos adivinhos. Somos analistas de forças. Série Releituras. Texto número 30. 8 de junho de 2026.